Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui mais uma vez no programa Segurança na TV, programa que a TV das Artes desenvolve comigo aí, para falar um pouquinho de segurança, para falar um pouquinho das várias facetas da segurança, né? Desde a segurança individual, privada, patrimonial, corporativa e segurança pública. E hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar a doutora Patrícia Thieme. Doutora Patrícia que é promotora de justiça e tem nas suas atribuições várias pastas, né, das quais ela vai falar um pouquinho, para que a gente possa entender e desmistificar um pouquinho essa questão do Ministério Público. E, na sequência, nós vamos falar de uma pasta específica que eu acho que é muito importante. Primeiro, obrigado, doutora Patrícia. E queria que a doutora falasse aí um pouquinho sobre o Ministério Público, né? Sobre as atribuições do Ministério Público e sobre a questão de sempre o Ministério Público estar de portas abertas, porque as pessoas acham que o Ministério Público não atende, que o Ministério Público não faz o devido, a devida questão. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre o Ministério Público. Primeiro, boa tarde, doutor Junqueira. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor e falar um pouquinho do trabalho do Ministério Público. E acho muito importante isso que o doutor falou a respeito da função do Ministério Público. Que o Ministério Público nada mais é do que o principal órgão defensor da sociedade. A gente pensa muito no Ministério Público na questão criminal, na sua atuação criminal, na função de punição ou de fazer a acusação de alguém que pratica um crime. Mas a função do Ministério Público ela é muito mais ampla e ela está ligada a todas as questões que conferem à sociedade uma importância e uma condição melhor. Então, a gente tem o Ministério Público atuando hoje de forma bastante efetiva na área dos direitos difusos, que é justamente a área de proteção das pessoas vulneráveis ou das questões ambientais, de questões que são importantes para toda a sociedade e que não ficam só concentradas no campo criminal. E diante dessa função do Ministério Público, que é nada mais do que defender a sociedade, é muito importante que a população se aproxime do Ministério Público, porque muitas vezes é através da população que a gente tem acesso às notícias ou às situações de violação de direitos, pode ser do idoso, da criança, do adolescente e das demais pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, a função do Ministério Público ela é muito ampla, né? E ela é diretamente vinculada ao atendimento da população. Então, eu acho que essa questão, diferentemente do juiz, que não atende a parte, o juiz só atende o advogado, o Ministério Público está sempre de portas abertas para receber qualquer do povo que tenha alguma notícia de crime ou mesmo de violação de direitos, né? Isso é muito importante, mas as pessoas também precisam entender que essas denúncias, né, essas questões que a população traz, elas têm que vir minimamente subsidiadas de elementos para que o Ministério Público possa dar encaminhamento, né? Porque senão vem uma enxurrada. Nós seremos afogados em papel, né? Basta pensar que bastaria um vizinho que não gosta do outro vir aqui fazer um monte de denúncias em relação ao seu vizinho e transformar o Ministério Público, na realidade, num órgão de vingança pessoal, que é algo que a gente não pode admitir, até porque esvaziaria a nossa função. Então, a gente recebe o público e, na maioria das vezes, a gente pede para que traga a sua denúncia ou a sua notícia minimamente instruída, com fotografia, com informação, com alguma coisa que possa nos dar alguma prova, algum início de prova para uma investigação mais aprofundada. E também tem os encaminhamentos, né? Há casos em que não é possível que o Ministério Público atue. Há casos que é necessário que a polícia atue, por exemplo. Se está acontecendo um crime,
O promotor de justiça, ele não anda armado, ele não tem viatura, ele não usa colete balístico, então ele não pode ir lá e querer prender o bandido na unha, né? Não teria como. Aí é necessário que se acione a polícia, né? Então, determinadas situações que não são da atribuição do Ministério Público, muitas vezes são encaminhadas para os órgãos competentes. Na maioria dos casos, isso acontece, sim. Agora vamos falar um pouquinho, focar um pouquinho numa das pastas que a doutora atua, que é a pasta do idoso, né? A gente tem trabalhado aí incessantemente, desde 2017, eu pelo menos, com a doutora, para que a gente possa trazer um pouco mais, né, dentro da questão da vulnerabilidade, mas trazer um pouco mais de tranquilidade para o município, né, no sentido das instituições. Eu queria que a doutora falasse. Sim, sim. Na área de direito do idoso, uma das funções do Ministério Público é a fiscalização das entidades que fazem o acolhimento dos idosos, o que antigamente se chamava de asilo e que hoje se chama ILPI, que é uma instituição de longa permanência de idosos. E com o Estatuto do Idoso, houve toda uma regulamentação para que essas entidades elas tenham condições mínimas de funcionamento, né? E até para que elas assegurem uma qualidade de vida, uma independência, uma privacidade, todas as questões de direitos fundamentais desses idosos. Então, hoje, há toda uma normativa legal e também na parte administrativa para funcionamento dessas instituições. E uma das funções do Ministério Público é verificar se essas exigências estão sendo atendidas. Então, o Ministério Público, em trabalho conjunto com a Vigilância Sanitária, com o Conselho Municipal do Idoso, a gente realiza visitas de fiscalização a essas instituições e cobra uma série de documentos e de requisitos que têm que ser cumpridos, né? E nessa ação especificamente, é muito, muito importante a participação do Conselho do Idoso. Inclusive, o doutor é presidente do Conselho no momento, né? Gostaria até de agradecer o trabalho que o doutor vem realizando. Foi uma evolução para Embu das Artes, o trabalho do senhor. Porque, na realidade, o Conselho do Idoso, os conselheiros, são os primeiros a terem contatos com as situações de violação. Então, é muito importante para o Ministério Público a atuação do Conselho, dos conselheiros. Porque, infelizmente, nós não temos disponibilidade, até por conta de audiência, de outras atribuições, para estar em todos os locais de denúncia, em todas as situações. Então, é muito importante que a gente tenha um conselho que seria um acesso mais rápido àquela situação de violação. Mas nós conseguimos, com esse último conselho, regularizar as instituições que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos algumas instituições que não estavam funcionando a contento e o próprio Conselho do Idoso, através do trabalho do senhor, realizou o fechamento dessas instituições, e inclusive fazendo até a parte de representação criminal, né, levando para a delegacia. E isso eu tenho certeza que é uma melhoria importante para os idosos de Embu das Artes, né? Porque muitas vezes o idoso que vai para uma instituição de acolhimento, ele não tem mais um familiar que olhe para os direitos dele de forma muito próxima. E acaba que o Conselho do Idoso, ou mesmo o Ministério Público, exerce essa função, né, de fazer a fiscalização, de verificar se o idoso está tendo um atendimento adequado. Então, acho que nós evoluímos bastante nessa área, nesse período. Até porque nós tivemos recentemente a conferência, né? E lá foi até muito peculiar, porque tinham uma média de 312, 380 idosos que foram à conferência, né? E nós temos 287 institucionalizados, que não têm direito à voz, né? Eles não saem das instituições. Então, a gente, como conselho, todo o conselho, sempre achou muito mais importante e sempre achou muito mais
imediato de fazer ver essas pessoas que não têm direito à voz. Porque vamos lá, os idosos de terceira idade que fazem atividades físicas, eles têm direito à voz, eles reclamam, eles falam, eles têm a capacidade de buscar plena. Os direitos deles. Então, a gente sempre, como conselho, achou que era muito mais prudente e muito mais importante a questão das ILPIs, mesmo porque nós tínhamos várias irregulares, várias que não tinham a menor condição. Sim. Né? Então, esse foi um trabalho conjunto, Ministério Público, Conselho Municipal de Direito do Idoso, o próprio Conselho CRI, que agora tem uma outra denominação, mas esse trabalho, né, sempre conjunto, é que acaba fazendo com que o resultado seja mais satisfatório. Sim, e nos rendeu outros frutos, porque além da regularização e desse acompanhamento mais de perto, foi possível identificar aquelas famílias que não estavam visitando os idosos, que tinham abandonado os idosos. E a partir desse ponto, o que a gente fez aqui como instituição? O Ministério Público propôs, em alguns casos, a interdição do idoso que estava numa instituição de forma totalmente irregular, e ainda promoveu a ação de alimentos contra esses filhos ou familiares que não estavam cuidando dos seus idosos, para que eles tivessem um mínimo para uma condição digna de vida, né? Porque às vezes ele recebe só um salário mínimo e a instituição custa mais, né? Então, nessas situações em que nós verificamos isso, nós podemos atuar também na área judicial, no sentido de propor uma ação que fizesse com que esses filhos também ajudassem de forma material os pais, né? Que muitas vezes esses idosos que vão para algumas ILPIs, eles são abandonados não só emocionalmente ou afetivamente, mas também são abandonados materialmente por esses filhos, né? Isso é uma questão penal, né? Uma questão criminal, porque é abandono de vulnerável e está até no Estatuto de Idoso, né? Quer dizer, isso é muito importante que todos vocês saibam, quer dizer, a importância que é o trabalho em conjunto e, vamos dizer, o trabalho em conjunto ele sempre tende a aparecer e tende a ficar muito mais fácil, né? Porque é muito fácil, as pessoas falam, mas por que a instituição X não faz? Por que a instituição Y não faz? O trabalho ele só vai frutificar e ele só vai ter um êxito se todos, né, nos moldes do artigo 144 da Constituição, se todos se unirem num único propósito e num propósito que esteja olhando para a mesma finalidade. Até porque a maioria das questões, elas são multidisciplinares, né? Geralmente, a situação que chega para nós é uma situação em que a gente precisa de um apoio social, um apoio psicológico, tem um aspecto penal, tem um aspecto também jurídico civil, né? Nessas questões. Então, o tratamento nunca vai ser completo se não passar por todas essas etapas, né? E isso só é possível juntando forças, né? Porque o Ministério Público tem a parte principalmente jurídica, o Conselho do Idoso tem essa possibilidade das ações mais próximas e através de outros órgãos a gente consegue também essa parte de apoio social e psicológico, mesmo de saúde. Muitas vezes a gente precisa de uma intervenção até da área de saúde, né? E só olhando a questão de forma abrangente é que nós vamos realmente solucionar o problema. Doutora Patrícia, muito obrigado. Obrigada. Pela concessão dessa entrevista. Queria agradecer muito, principalmente porque aí é uma coisa que eu falo para todos. O Ministério Público está aberto, todas as promotoras aqui do Embu das Artes está aberto a toda a população. No entanto, é o que a gente sempre pede. Venha, eventualmente, com uma denúncia minimamente instruída.
né? Não adianta superlotar o Ministério Público com denúncias só porque você, eventualmente, como a doutora falou, tem uma rixa com o seu vizinho, entendeu? Porque isso não vai fazer com que o Ministério Público possa dar olhos mais atentos a questões mais importantes. Sim. Né? Então, é muito importante que a população também tenha conhecimento e consciência de que ela só pode ajudar o Ministério Público quando ela efetivamente tiver algo bem concreto para que o Ministério Público possa dar encaminhamento. Do contrário, ela vai simplesmente atolar o Ministério Público. O Ministério Público, eventualmente, pode, dentro daquele procedimento, por não ter, ele vai arquivar. Às vezes, a pessoa ela vai ficar chateada porque foi arquivado, só que ela não trouxe minimamente o que é necessário para a instauração de um procedimento. Né? Agradeço mais uma vez, agradeço a todos os nossos telespectadores, espero que tenham entendido um pouquinho mais da importância do idoso, da importância das ILPIs e das ILPIs se regularizarem. Quero mandar um abraço a todas as ILPIs e falar que a gente está de olho. A gente não larga de vocês e vamos ficar de olho sempre. Por quê? Porque o idoso é um ser vulnerável por natureza. Assim como as crianças, os idosos vão ter o nosso olhar sempre diferenciado. Forte abraço a todos e a gente se encontra numa outra oportunidade.